Meus queridos, vamos passar agora ao nosso estudo bíblico. E nós temos estudado nas noites de quarta-feira o tema Vencendo a Batalha Espiritual. Sei que alguns, inclusive, que não são membros aqui da igreja, não podem estar conosco nas quartas-feiras, trabalham, moram em outros estados, não têm perdido um estudo. E hoje já é o nosso 21º encontro. E vamos dar, o nosso 20º encontro. E vamos dar continuidade ao assunto do qual estivemos tratando na semana passada, que é a expulsão de demônios. Eu hoje não vou usar a Bíblia com você. É a continuação de um assunto. E todos os textos bíblicos desse assunto a gente tratou na quarta-feira passada. Então hoje é uma aplicação, é uma parte mais prática e, se Deus quiser, esclarecedora para tirar dúvidas de irmãos e irmãs queridos a respeito deste assunto. Vamos lá então. Primeira declaração que eu quero que você guarde consigo é que todos nós temos um lugar na batalha espiritual. Existem dois exércitos e todo mundo está arrolado ou em um ou em outro. Não dá para viver em paz com Deus e com o diabo ao mesmo tempo. Você não pode pensar, essa história de batalha espiritual é para os outros, é para quem é chamado por Deus para isso, deixa eu ficar quietinho no meu campo. De repente, se eu não mexer com o diabo não mexe comigo. Não é assim que funciona. O simples fato de ser um crente já significa declarar guerra ao diabo. A batalha espiritual se dá em muitas frentes, claro. Uma delas é a expulsão de demônios. Não é a única. Por exemplo, nós temos que batalhar contra a nossa própria carne, batalhar contra o mundo. Temos falado e ainda vamos falar sobre isso até o final do ano. Mas talvez aquele aspecto mais visível, mais chamativo da batalha espiritual seja a expulsão de demônios. E se formos convocados a fazê-lo, devemos cumprir a nossa missão. E todo crente está qualificado a cumpri-la. Não é uma tarefa para pastor, para missionário, mas para qualquer cristão. Vamos ler alguns comentários a respeito. Diane Sherman diz que a própria vida que vivemos acha-se inserida dentro da guerra espiritual. Travar essa guerra é abraçar a verdade e viver diariamente comprometido com Deus e consciente do inimigo. É saber que Deus nos delegou essa responsabilidade. Se nós não expulsarmos as forças das trevas, ninguém as expulsará. Se nós não repreendermos o inimigo, ninguém o fará. Então não dá para transferir a responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Charles Spurgeon afirma que não devemos estar contentes com aquilo que já temos. Precisamos invadir o território do príncipe das trevas. Satanás é o inimigo contra quem devemos usar a nossa espada. Não podemos rejeitar o conflito. Não podemos pensar em voltar atrás. Não existe nenhuma armadura que garanta a nossa segurança se retrocedermos. A pior coisa que você pode fazer ao seu adversário é dar as suas costas, é bater em retirada. Por isso Cristo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja está na ofensiva, e precisa estar. Spurgeon fala que se a gente der as costas e retroceder, não há nenhuma armadura que garanta a nossa segurança. Então, a primeira coisa que eu queria colocar para você é isso, é que há um lugar para você na batalha espiritual. Agora, como travar essa batalha? De modo que você vença. Porque alguns dizem, o importante é competir. Na batalha espiritual, o importante não é lutar, não. O importante
É vencer. Deus quer que nós vençamos. E para vencer nós vamos precisar de algumas coisas. Sabe qual é a primeira coisa? Humildade. Humildade. Dependência de Deus. Senso de dependência de Deus a todo instante. Não podemos confrontar os demônios com um espírito orgulhoso, pois nesse caso estaríamos andando no próprio território deles, os demônios. O orgulho foi o que fez Satanás ser expulso do céu. Temos que nos lembrar que o poder é de Deus e a glória também deve ser dada a Ele. Alguns pastores, alguns crentes, depois de expulsar um demônio, começam a contar vantagem. Ficam orgulhosos, se envaidecem disso. E aí o mesmo demônio que eles expulsaram aqui, passa uma rasteira neles pelo outro lado. Humildade, dependência de Deus, antes, durante e depois do confronto. Os pastores que trabalham com muita dedicação nessa área da batalha espiritual e do exorcismo, são unânimes em recomendar isso. Por exemplo, Mark Bubeck afirma que é absoluta insensatez entrar numa batalha contra o sobrenatural com espírito presunçoso. Quando na sua arrogância os crentes supõem que Satanás não pode causar danos, eles logo enfrentam o desastre. Não há lugar para arrogância, soberba, altivez. Diane Sherman afirma também que depois da intercessão, as duas coisas que os poderes das trevas mais detestam nos crentes são a humildade e o testemunho do Evangelho. Nossa atitude de humildade tem a virtude de arrancar as raízes do orgulho e da mentira do coração daqueles que se acham debaixo do domínio de Satanás. O diabo foi derrotado exatamente pela humildade de Cristo na cruz. Lembra, nós lemos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, que nos fala sobre Cristo, que humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz, e foi na cruz que ele triunfou sobre os principados e as potestades. Sammy Tippit escreveu que a humildade constrói uma muralha de graça que protege o coração humano. Já o orgulho provoca uma ruptura na muralha, por onde o inimigo pode saquear, assaltar e roubar. A humildade constrói uma cerca ao nosso redor. O orgulho abre as portas do inferno sobre nós. Misericórdia. Então é humildade antes, durante e depois. Primeiro passo. Nem dê o segundo se você não deu o primeiro. De uma humilde dependência de Deus. Agora, além de humildade, você vai precisar de coragem. Imagina que você está num lugar e de repente alguém cai no chão, manifesta o demônio. O que você faz? Opção A, sai correndo. Opção B, chama o pastor. Opção C, expulsa o demônio. Deus quer que a gente expulse, mas para isso a gente vai precisar ter coragem. Isso é mais difícil para algumas pessoas do que para outras. E não tem a ver com fé, tem a ver com a própria inclinação. Há indivíduos que são mais aguerridos, outros são mais tímidos. Mas de qualquer maneira, meu querido, minha querida, você vai precisar de coragem. Demônios são criaturas poderosas. E certamente tentarão intimidar-nos. Porém, eles estremecem diante do nome e do sangue de Jesus. É preciso coragem. Eu me lembro que uma vez, eu e outro pastor fomos convocados a ir até a casa de um jovem que estava possesso. Ele estava sozinho dentro de casa e recebemos a informação, fomos até lá, era um lugar meio assim tenebroso. Estava de noite, lugar afastado, lua cheia,
Irmãos, o cenário não ajudava. Aquela casinha lá no meio do nada. E eu e esse pastor fomos caminhando para lá, tinha um cachorrão de todo tamanho assim na frente. E aí eu pensei logo, né, pronto, e agora? Esse cachorro vai avançar na gente? E a gente passou lá pelo cachorro, o cachorro olhou para nós, e aí nós começamos a bater na porta, e a dizer, olha, viemos aqui, chamaram a gente, e aí, irmãos, o inimigo manifestou lá dentro. O cachorro sumiu, vazou. Eu fiquei, cadê o cachorro? O cachorro foi o primeiro, irmãos, a dar linha. Bichão grandão. Os animais, eles têm essa percepção, muitas vezes. E o engraçado é que no final lá da contenda, a gente conseguiu fazer com que ele abrisse a porta, a gente expulsou o demônio. 1 hora mais ou menos de luta ali. O rapaz sentado, a gente conversando com o rapaz. Quem que aparece? O cachorro. Aí ele veio, abanando o rabinho, se aproximou do dono. Porque agora ele viu que era o dono dele. Antes aquilo que estava ali não era o dono dele. Ele saiu. Mas só para dizer que a gente precisa ter coragem. Até o cão de guarda, que deveria ali ser o mais bravo da turma, saiu correndo. Mas o que o diabo quer é isso mesmo. Ele monta esse espetáculo para que você fique com medo e corra. Pascoal Piragini Júnior diz que o propósito das artimanhas de Satanás é que batamos em retirada. Ele sabe que está derrotado, mas se batermos em retirada, a vitória será dele. E a única maneira do diabo vencer a gente é se a gente desistir. Porque a nossa vitória já está determinada na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Um outro autor, Mark Bubeck, diz que o medo é o oposto da fé. O medo concede a Satanás uma vantagem fora do comum sobre nós. O medo entorpece, embota nossa vigilância e tem capacidade de nos fazer congelar de terror. Neil Anderson, pastor também muito conhecido no Ministério de Libertação, afirma que o espetáculo de força montado por Satanás é apenas uma das muitas facetas de suas mentiras, destinado a provocar medo. O diabo sabe que se conseguir nos enganar, levando-nos a sentir medo dele, o medo e não a fé irá controlar nossa vida. Os demônios, isso é importante, os demônios se manterão escondidos até serem confrontados e expostos. Uma vez expostos, a estratégia deles mudará para a exibição de poder. Recordam que na semana passada, nós lemos na Bíblia a história de um endemoniado dentro da sinagoga? Aquele demônio queria passar desapercebido. Todo sábado ele ia no culto. E ele entrava e ele saía, ele entrava e ele saía. Mas naquele dia em que Jesus estava lá, ele se manifestou. Então a primeira coisa que o demônio vai fazer é tentar se esconder. Que ninguém perceba que ele está ali agindo. Mas se de alguma forma ele for revelado, aí ele muda a estratégia. Aí ele cresce. Ele diz, eu sou mais terrível do que todos aqui. Para que ninguém mexa com ele. Para que ninguém o confronte. Então são diferentes estratégias que ele usa, mas sempre com o mesmo objetivo, que é permanecer na vida do ser humano e atormentá-lo. Então, primeiro, humildade. Segundo, coragem. Você vai precisar também de autoridade. Usar de autoridade. Repreendemos os espíritos maus com a autoridade do nome e do sangue de Cristo e pelo fato de estarmos em comunhão e submissão a Cristo. Duas coisas. Em que reside a nossa autoridade? Primeiro, a autoridade está no nome e no sangue de Jesus. Um pastor estava pregando, lá na porta apareceu um sujeito, ele já conhecia o sujeito. Sabia que era alguém que de vez em quando manifestava o demônio. E aquele sujeito apareceu querendo criar confusão no culto. Chegou para uma menininha, uma garotinha de 7 anos, e falou assim, vai lá na frente e diz para o pastor para ele vir aqui que eu quero falar com ele.
A garotinha veio, chegou pertinho do pastor e falou: pastor, tem um homem lá fora dizendo que é para o senhor ir lá falar com ele. Aí o pastor falou: minha filha, volta lá e diz para ele que ele está amarrado em nome de Jesus. Aí a menina foi e chegou lá e disse: ó, ele disse que o senhor está amarrado em nome de Jesus. O homem caiu no chão, colocou as mãos para trás e ficou lá. E o pastor conduziu o resto do culto, pregou o sermão e tudo. Terminado tudo, aí o pastor foi até lá para libertar aquele homem. Mas essa história nos mostra que na boca de uma criança de 7 anos, o nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Então a primeira fonte de autoridade, o nome e o sangue de Jesus. Segunda fonte de autoridade é você estar em Cristo. Lembra daqueles exorcistas lá de Éfeso? Que o demônio disse: sei quem é Jesus? Conheço Paulo, mas e vocês, quem são? Não adianta usar o nome de Jesus se você não é de Jesus, se você não está em Jesus. Às vezes acontece de um incrédulo querer usar o nome de Jesus, ou até mesmo de um cristão, mas ele está afastado, ele está dando lugar ao diabo, ele não está em comunhão com Deus, e então a autoridade dele fica fragilizada. Mas nós estudamos na quarta-feira passada que Deus nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Temos essa autoridade. A autoridade de Cristo, Ele as confere a nós. Então, você vai precisar usar essa autoridade. Vamos lá, os autores. Dian Sherman escreve: se não estivermos assentados e descansados perante o Senhor, cientes de nossa posição em Cristo, confiados na maravilhosa graça de Deus, que é poderoso para nos guardar de tropeços, e se não estivermos andando com consciência pura, não conseguiremos ficar firmes contra as forças espirituais do mal. Então, aquelas duas coisas que eu falei. Mark Bubeck: a autoridade do crente é um fato da verdade estabelecido. Deus, nosso Pai Celestial, planejou-o assim. Nosso Senhor Jesus Cristo declarou-o, e a obra do Espírito Santo faz que seja assim. Pai, Filho e Espírito Santo. Resta ao cristão agir de acordo com essa poderosa verdade. Então você, como cristão, tem autoridade. Use-a. Kurt Koch escreveu: a morte e o inferno foram desarmados, e contando com essa vitória, qualquer cristão pode falar confiadamente acerca dos poderes demoníacos, sabendo que Cristo os derrotou totalmente. Conhecemos bem a terrível força de Satanás, mas também sabemos que, graças a Cristo, nenhum mal pode nos tocar. Então, estamos muito bem embasados para o ministério da libertação e do exorcismo. Agora, quarta dica: você vai precisar de discernimento. O diabo é o pai da mentira e usa várias estratégias. Precisamos identificar seus ardis. Ao mesmo tempo, devemos ter em mente que nem todo comportamento estranho tem que ser explicado como possessão demoníaca. É onde eu falo que a gente precisa ter discernimento. O diabo é o pai da mentira. Teve uma história de uns irmãos que estavam expulsando um demônio. Aí o demônio olhou para um dos irmãos e falou: ah, esse relógio aí é meu. Aí o crente pegou o relógio e jogou fora. O demônio deu uma gargalhada: era isso mesmo que eu queria que você fizesse. Ou seja, faltou discernimento. É o pai da mentira, né? Você vai entrar, então vou jogar o relógio fora, porque Deus me livre, esse relógio é do diabo. Irmãos, discernimento. Nem toda atividade estranha é possessão demoníaca. Houve um caso, aqui mesmo em Mata da Praia. Eu fui chamado a uma casa onde uma senhora estava manifestando o demônio. Fomos eu e outra irmã daqui da igreja, fomos até lá. A pessoa que nos chamou abriu a porta e a gente entrou.
E ali a pessoa estava realmente falando e a gente confrontou em nome de Jesus. A gente ficou ali uma meia hora debatendo, discutindo, mandando que o demônio saísse. Depois de meia hora, a pessoa que nos chamou disse: olha, ela já está melhor, ela já está mais tranquila. Então vocês podem sair, vocês podem ir embora, daqui para frente eu assumo. E aí a pessoa pediu para a gente sair, a gente saiu. Quando eu cheguei lá do lado de fora, eu comentei para a irmã que estava comigo: para mim isso aí era teatro. E a irmã falou: pastor, eu tive a mesma sensação. Então tem pessoas que vão fingir, porque querem chamar a atenção. Tem pessoas que têm problemas psiquiátricos. Então, nem tudo aquilo que é um comportamento estranho é atribuído a demônios. Outra coisa, às vezes uma doença. Eu estava lá em Paú, chegou um visitante e fui para a classe de doutrina, que era a classe que eu era professor, era um jovem, e daqui a pouco, no meio da aula, ele caiu no chão e começou a rolar. E os irmãos, claro, ficaram assustados, e eu perguntei: ele veio sozinho? Não, pastor, ele chegou aqui com a mãe dele. A mãe estava na outra sala. Corre lá, chama a mãe dele. Aí a mãe do menino veio e disse: ô pastor, ele é epilético, ele está tendo a crise. Então foi muito bom que aquela mãe vindo, ela já sabia o que fazer, estava acostumada, e aí a gente pôde recuperar aquele rapaz, sentou, colocou o remédio. Então, nem todo comportamento estranho é demônio. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que examinar, provar todos os espíritos. Discernimento. Afinal de contas, o diabo é o pai da mentira e às vezes ele nos engana apesar do nosso entusiasmo e da nossa boa intenção. Charles Spurgeon diz que se o diabo fosse carne e sangue, seria fácil contender com ele. Mas lutar contra esse espírito perverso nos lugares celestiais é uma dura missão. Há somente duas escolhas: ou tomamos a armadura sobre o corpo e a mente e nos preparamos para uma vida de luta e resistência, ou nos tornamos para sempre escravos de Satanás. Pascoal Piragini Júnior nos lembra que é preciso saber que nem toda pessoa que manifesta a alteração de comportamento ou que cai está endemoniada. Há situações que são doenças, enfermidades do sistema nervoso, distúrbios neurológicos, depressão, descontrole emocional. Se você estiver lidando com uma enfermidade, é preciso procurar o profissional adequado, que tomará as medidas necessárias. Eu citei o exemplo da epilepsia. Mas vamos imaginar que a gente esteja lidando com um esquizofrênico, com uma pessoa que está num surto psicótico. Então essa pessoa não precisa de exorcismo, ela precisa de remédio, de tratamento, precisa de um psiquiatra, às vezes precisa ser internada. Qual é a diferença? Quando o problema é espiritual, o remédio não faz nenhum efeito. Mas se a gente percebe que, sendo medicada, aquela pessoa tem o comportamento cessado ou atenuado, então isso é uma evidência de que o problema dela é físico e não espiritual. Quinto e último lugar, você vai precisar de evangelização. Não basta expulsar o demônio de uma pessoa, é preciso evangelizá-la para que a situação dela não piore ao invés de melhorar. Eu estou dizendo o quinto e está aparecendo ali o número 6, é porque o número 1 foi: há um lugar para você na batalha espiritual. E a partir do número 2 foram 5 orientações para você vencer essa batalha. Vamos ver o que Pascoal Piragini nos diz sobre isso, muito importante. É responsabilidade de quem repreende os demônios discipular, acompanhar espiritualmente, completar a evangelização, sob o risco de que a pessoa se torne, como diz a Bíblia, 7 vezes pior. Esse é o problema de muitas pessoas. Há muitas pessoas que elas querem que o demônio saia, mas elas não querem entregar a vida dela a Jesus Cristo. Elas procuram a igreja para serem libertas, mas elas não continuam na igreja depois. Aí volta o demônio
com mais 7 piores do que ele. Não foi o que nós lemos na semana passada, lá nos Evangelhos? Mark Bubeck diz que se uma pessoa apenas se liberta de qualquer aflição demoníaca e deixa de encher sua vida com a palavra e a plenitude do Espírito Santo, pode vir a enfrentar problemas piores pela frente do que as que tinha antes da ousada confrontação. É a mesma coisa, a necessidade da evangelização. Então agora eu quero terminar com 5 conselhos práticos, assim, da experiência da gente, do que a gente tem vivido, do que a gente tem aprendido, e 5 dicas práticas, caso você um dia se encontre numa situação de estar cara a cara com uma pessoa endemoniada. Primeiro, não faça o exorcismo sozinho. Lembre-se de que Jesus enviou os apóstolos de 2 em 2. Leve um outro crente com você, se possível. Há 2 vantagens grandes aí. Jesus mandou os apóstolos de 2 em 2, não foi por acaso. Há 2 vantagens grandes aí. A primeira vantagem é o apoio espiritual. Normalmente, quando a gente está mandando um demônio sair de uma pessoa, a gente faz isso com 2 crentes. Um manda o demônio sair e o outro fica em oração. E às vezes alterna a função. Então, um está em oração e o outro está ordenando. Além disso, preserva o seu testemunho. Eu me lembro que uma vez entrei numa casa e havia uma mulher, já de alguma idade, o filho dela, que já era grande. O filho devia ter uns 30 anos, então a mulher devia ter uns 60. E o filho me pediu que fosse lá, e eu entrei lá com o filho, e quando o demônio se manifestava, aquela mulher pegou e tirou a roupa. Imagina se eu estivesse ali dentro sozinho. Era muitas vezes a armadilha que o diabo queria usar para lançar acusação contra o pastor. Então o fato do filho dela, que não era crente, estar do meu lado, foi uma bênção, porque expulsamos o demônio e, agora você pega aqui e veste a sua mãe. Aí aquele menino pegou lá a roupa e vestiu a mãe. Então, se possível, não faça isso sozinho. Sempre com um outro irmão ao seu lado. Por essas razões que eu acabei de mencionar para você. Tanto a força espiritual que você vai receber, quanto a sua segurança do seu testemunho, para que o diabo não lance depois nenhuma calúnia, nenhuma acusação contra você. Segunda dica prática: a libertação de um endemoniado se dá mediante a oração a Deus e a determinação ao espírito mau. A Deus você pede, ao diabo você manda. Nunca o contrário, tá, irmãos? Nunca o contrário. Libertação não é você chegar, por favor, vai embora. Por favor, deixa a gente em paz. Não. Demônio você não pede. Demônio você ordena, sai daqui em nome de Jesus. Por outro lado, a Deus nunca se dá ordem. A Deus sempre se implora, sempre se pede, Senhor. Então, é isso. O processo de libertação se dá assim. A gente pede a Deus e manda ao demônio. Terceira dica: é melhor confrontar os demônios em um lugar reservado do que no meio de uma multidão. Foi por isso que o pastor da história falou para a menininha ir lá na porta dizer para o moço que ele estava amarrado em nome de Jesus. Porque quem tem que chamar a atenção no culto é Cristo, não é o diabo. Aí quando o culto terminou, o pastor foi lá e levou a pessoa, e a pessoa foi liberta. Você se lembra que quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, Jesus não deixou o pessoal entrar no quarto, não. Só o pai e a mãe da menina e 2 apóstolos chegados. Porque gente demais atrapalha, ao invés de ajudar. Nem sempre é possível, mas se for possível, tira a pessoa do culto, tira a pessoa da festa, tira a pessoa do movimento,
leva lá num lugar mais reservado, junto com o outro, em 2. E aí vocês vão confrontar aquele demônio e vão expulsar em nome de Jesus. Quarta dica prática: perguntar pelo nome daquele com quem você fala ajudará você a identificar se a pessoa ainda está possuída. Isso é muito prático. Você se deparou com aquela pessoa, ela está manifestando um comportamento de um endemoniado, você começa a repreender em nome de Jesus. E a certa altura você pergunta: com quem que eu estou falando? Em nome de Jesus, me diz o seu nome. Se for uma entidade maligna, vai usar lá um nome, vai dizer alguma coisa. Mas se for a pessoa e ela estiver liberta, ela vai falar o nome dela. E aí você saberá que pelo menos um demônio saiu. Às vezes, né, pastor aí? Não tem só um. E a gente tem que continuar ali o trabalho. Mas isso é uma dica prática muito importante. Lembra disso. Com quem que eu estou falando? Qual que é o seu nome? Me diz o seu nome em nome de Jesus. E confrontado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, o endemoniado vai dizer se ele é um demônio. E se o demônio tiver saído, aí a pessoa vai falar o nome dela. E você saberá então que o trabalho está feito. A missão está cumprida. A menos que aí manifeste um outro demônio. E aí a gente repete todo o processo. Quinta e última dica. Lembre-se da autoridade que você tem em Cristo e de que há poder no nome e no sangue de Jesus. Os discípulos voltaram entusiasmados, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. E nós estamos numa situação melhor do que os discípulos, porque Jesus estava com os discípulos, mas Jesus está em nós. Então você tem essa autoridade. Você está em Cristo. Você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Use essa autoridade que você tem em Cristo. E lembre-se de que há poder no nome e no sangue de Jesus. Use sempre essas armas. O nome de Jesus e o sangue de Jesus. A gente estava fazendo evangelismo lá no morro, distribuindo folheto. Alguém chegou correndo: olha, tem uma menina que está endemoniada ali, vamos lá para ajudar. Vamos. Aí a gente foi até lá, e estava lá aquela moça em cima da cama, realmente rosnando e rangendo os dentes. E a gente começou a confrontar, e a certa altura eu disse: me fala o nome daquele que te derrotou na cruz. Não. Sim. Me fala o nome daquele que te derrotou na cruz. Porque eu não queria falar, sabe assim, o dente travado. Não ouvi. Fala alto e claro para eu ouvir. Qual o nome daquele que te derrotou na cruz? Jesus. Pois é, você sabe quem te derrotou na cruz. Então é em nome desse Jesus que você vai sair agora e vai deixar essa moça em paz. E foi o que aconteceu. Aquela moça ficou liberta, a gente orou por ela e teve ali a oportunidade de testemunhar de Cristo. Irmãos, o poder não é nosso. O poder está no nome e no sangue de Jesus. Mas há poder no nome de Jesus. E há poder no sangue de Jesus. Então, se nos virmos em alguma situação como essa, é esse o trabalho que nós temos que fazer. Tá bem? Essa última telinha, se você puder fazer um print, anotar, guardar com você, porque são algumas dicas práticas que eu acho que são úteis a partir da experiência que a gente teve no nosso ministério. Charles Spurgeon lembra que nós somos fracos, mas o Senhor nosso Deus é poderoso, e a batalha é mais dele do que nossa. Amém?